recebendo aqui no estúdio do RB Insights, na sede da NetGlobe, Flávia Furtado. E a Flávia tem uma história emocionante. Engenheira de formação, é isso, Flávia? Isso mesmo. Veio de Belo Horizonte e hoje uma grande apaixonada por processos de vendas, de incentivo, marketing. Flávia Furtado, que honra poder te receber aqui no nosso estúdio. Ai, gente, o prazer é meu. Eu fiquei super honrada com o convite, né? Não é sempre que a gente pode falar da nossa carreira para todo mundo, contar um pouquinho, né, dessa trajetória. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Com certeza. Flávia, você estava me contando de formação em engenharia. Tecnologia foi também algo que te marcou muito no início da sua carreira e hoje você é uma pessoa apaixonada por pessoas, por processos. Conta um pouco da sua história para nós. Na verdade, eu vim mesmo, né, de BH, morei em BH até 25 anos. E quando eu fui escolher a minha profissão, eu acho que eu fui para engenharia porque eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. Quando falavam, né, de celular, de internet, de telefonia, eu ficava me perguntando, né, como que a voz entrava num lugar e saía no outro. E quando fui fazer engenharia eletrônica e de telecom, acho que foi a realização de um sonho, assim. Eu via, né, toda aquela parte teórica e me apaixonei. E, aos poucos, eu fui vendo que, assim, a engenharia era muito boa, a tecnologia era muito boa, mas que era um mercado também muito machista. Então, eu comecei, a minha primeira experiência de trabalho foi na Oi. Então, eu fiz estágio, depois eu fui contratada, eu mexia com projetos. E era muito complicado, porque às vezes eu sabia a resposta, eu falava a resposta, e os outros engenheiros falavam assim, não é isso. Aí iam pesquisar e às vezes era isso, né? Então, era muito complicado eu viver num mundo que todo mundo ali era, às vezes, até mais velho do que meu pai. E eu falava assim, gente, mas será que eu estou no lugar certo? E quando eu comecei a me perguntar isso, eu fui procurar, né, outras vagas. Eu tinha acabado de me formar em engenharia e eu vi vários processos de trainee em São Paulo. Então, eu me inscrevi, passei em um processo e aí vim para cá muito desconfiada, né, daquela coisa de mineiro que não conhece direito, né? São Paulo é muito grande. E foi a minha primeira experiência, assim, mudando de casa, morando sozinha. E aí, também numa outra empresa, né? Primeiro trabalhando mais em inglês do que em português, mas mexendo com tecnologia. E eu era apaixonada. Então, eu cuidava de servidor, eu cuidava de rede, eu cuidava de computador, de programas. E aquilo, para mim, era um mundo maravilhoso. Mas aí, a empresa me ofereceu uma vaga em Londres. E quando eu quis, né, pensar um pouco sobre essa mudança, eu falei, gente, será que eu vou conseguir, né, deixar minha família, deixar meu namorado? E eu falei, gente, é do outro lado do oceano, né? Não é só um avião de 50 minutos. E aí eu fui procurar uma segunda experiência também na área de TI. Passei nesse outro processo também de trainee, mas aí, sem querer, eu fui parar na área de vendas para poder aprender um pouquinho sobre o cliente que eu iria atender. E quando eu fui para a área de vendas, eu realmente me encontrei. Eu vi essa parte toda de treinamento, de conseguir falar em público, de me relacionar com as pessoas, né? Então, eu fui trabalhar desde negociações em grandes clientes e aí foi muito legal poder entrar nas negociações, né? Poder, às vezes, dar uma sacada para as pessoas que estavam ali. E também poder fazer toda essa parte de treinamento, mas ainda sem esquecer a parte da engenharia, porque eu mexia muito com o processo. Só que dessa vez o processo não era de TI, o processo era de vendas, né? E aí eu me apaixonei, acabei nunca mais voltando para a área de TI, mas aí também fui me especializar, fui fazer um MBA na área de gestão comercial, marketing e vendas. E agora eu estou atualmente na Mary Kay. Eu sou gerente de incentivos, né? Então, é muito gostoso para mim poder não só ter crescido, né? Ter tido experiências, assim, direto com o cliente, depois indo, né, do varejo para a venda direta, que é um mercado muito diferente, mas para poder trabalhar um pouquinho também agora com pessoas que são jovens como eu era quando eu saí de BH. Você sabe, Flávia, admirando aqui a sua trajetória, tem duas coisas que me chamam muita atenção. A coragem que você teve
né, de sair de Belo Horizonte para vir para São Paulo, né? E esse fato que você comentou de profissões muito machistas, né? Hoje eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir, assim, a mulher será e é aquilo que ela quer ser de fato. Eu acho que a gente está quebrando todas, né, as barreiras para que as mulheres possam chegar a cargos de liderança, a trabalhar em profissões que elas queiram, né? Porque elas são muito competentes, vocês são muito competentes, isso é muito legal. E uma outra coisa que me chama a atenção é que sonhar é sempre maravilhoso, né? Você sonhou que você podia não só ter a base de uma área de tecnologia, de engenharia, mas entrar nesse fascinante mundo de vendas e marketing. Como que foi quebrar essas barreiras para você? Como que foi assim ir conquistando esse espaço nesse novo segmento? Olha, eu sou uma pessoa sonhadora desde criança, então desde muito pequena, então assim, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha um plano na minha cabeça que quando eu fizesse mais ou menos 15, 16 anos, eu ia fazer intercâmbio. E o plano até então era só meu, né? Porque com 13 anos você não tem dinheiro, você não tem experiência, não tem nada. E aí, quando eu falava com meu pai falava assim, não, minha filha, não sonha grande não, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu sempre pensava assim, não, mas se eu tiver um plano, eu vou conseguir. Então, fui num avô, conversei, fui no outro avô, conversei, fui na minha mãe, conversei. E de pouquinho em pouquinho eu juntei o dinheiro. E aí meu pai falou assim, mas você tem o dinheiro para pagar? Eu falei, tenho. Ah, então você pode ir. Em 5 dias eu tinha ido na agência de intercâmbio, olhado tudo, me inscrito, pagado. E ele falou, mas com que dinheiro você pagou? Eu falei, não, você mandou eu ir lá e fazer, eu fiz. Então eu sempre tive essa questão do sonho, né? E nenhum sonho para mim é tão grande que eu não possa conquistar. E eu acho que é um pouquinho disso que eu levo, sabe? Eu sempre pensei assim, eu quero uma transição de carreira. O que eu preciso fazer para uma transição de carreira? Eu preciso me especializar. Eu também preciso acionar os contatos que eu tenho nessa outra área para eu conseguir um emprego. E eu fui buscando isso, e quando as pessoas me perguntavam da experiência, eu era muito sincera de falar assim, olha, eu não tenho essa experiência em vendas, mas eu tenho essa experiência em TI. Então, eu tinha uma experiência com gestão de time, com resolução de problemas, mexendo, né, com o helpdesk ali. Mais do que eu, para poder saber de problema, era lidar com o cliente. E eu conseguia demonstrar as minhas outras experiências para poder as pessoas verem que eu tinha essa capacidade de ir para a área de vendas. E quando eu acho que eles me viram fazendo, por exemplo, coisas que eu não tinha falado, que era apresentar em público, cuidar mesmo de trajetórias profissionais, trabalhar planejamentos, aí eles viram que realmente eu conseguia. Então, para mim é assim, você quer um sonho, você vai lá, você desenha seu plano, você faz todo dia um pouquinho e dá certo. E vendas é muito dinâmica, né? Muito. E assim, você tem flashes na sua vida de momentos assim que foram marcantes? Você ainda começando, né, a sua trajetória em vendas, momentos que fala assim, poxa, eu tive ali um insight, ajudei uma pessoa ou aprendi algo. Eu tenho assim, 2 que eu acho muito legais, que eu guardo muito, com muito orgulho. Um foi realmente a negociação que eu participei, foi uma das primeiras negociações que eu participei em um cliente grande na área do varejo. E eu estava vendo, né, o vendedor fazer a negociação com o comprador. Eu falava assim, gente, mas a negociação está indo para o lado errado, não é assim que tem que ir. E aí, na hora, sem pedir licença, eu me intrometi na conversa e eu fui falando, não, mas olha, e se a gente falar assim, a gente não te vende esse produto se você não compra esse? E aí o comprador falou, então não compro nenhum dos 2. Eu falei, ótimo, então você não vai ter protetor solar para vender no verão. Se você não quiser, tá ótimo, acabou a conversa, mas eu acho que a gente pode encontrar um meio do caminho. E aí, pelo meio do caminho, eu fechei uma negociação que não era minha, de um cliente que não era meu, mas isso ficou muito marcado, assim, para mostrar que às vezes não é o estudo que você precisa, mas é você saber falar da forma certa, se posicionar e falar da forma que você gostaria de ouvir para que as coisas funcionem. E um segundo momento que eu também fiquei muito orgulhosa foi um projeto que eu toquei de uma campanha muito grande na área de vendas, e na época a gente ia ter como se fosse um comercial, né? Uma inserção dentro do Faustão. E para isso a gente precisava de ter merchandising, de ter produtos, né? Material de ponto de venda.
o que sempre foi um gargalo, porque a gente conseguia lançar a campanha e o material chegava depois. E para essa campanha a gente foi apresentar em vários pontos do Brasil e a gente tinha o material disponível em todos os CDs para toda a campanha. E assim, em poucos dias a gente tinha praticamente todas as lojas do Brasil adesivadas, com carro dentro da loja e uma campanha fluindo muito bem. E eu consegui tocar toda essa parte de merchandising sendo da área de TI. Então, quando eu comecei a apresentar, eu falei, gente, olha que sucesso, uma engenheira da área de TI tocando uma campanha de merchan e dando certo. Então, foram, acho que, 2 grandes exemplos que eu vi que realmente a área de vendas era para mim. Flávia, uma coisa que marca muito a nossa vida, né, no começo de uma carreira, é ter pessoas que cuidam, né, do nosso desenvolvimento. No momento ali de estágio, um trainee, um analista júnior ainda. E nós estávamos falando aqui, né, nos bastidores um pouco dessa importância de termos passado por pessoas que cuidaram desses detalhes e a nossa responsabilidade hoje, né, de cuidarmos dessas pessoas que estão iniciando as suas profissões, né? Conta um pouco desses insights aí que você já teve. Eu realmente, assim, quando eu iniciei minha trajetória na engenharia, eu não tinha tanto esse apoio, mas eu acho que era muito uma coisa cultural, né? As pessoas, elas não estavam acostumadas a olhar para o estagiário ou para o menor aprendiz como a gente olha hoje, né? Então, eu tinha que traçar os meus passos, eu tinha, às vezes, que fazer na dúvida, porque eu não tinha alguém para perguntar. E hoje, eu olho o contrário, né? Eu vejo essas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho como pessoas muito preciosas, que a gente tem que cuidar bem, que a gente tem que ensinar os primeiros passos, porque ao longo da minha trajetória eu também fui encontrando, apesar de no começo não ter encontrado, né? Ao longo da minha trajetória eu tive pessoas muito especiais, então eu tive um mentor na área de TI que me ajudou muito. Ele era uma pessoa muito rígida, ele era uma pessoa que ele não falava português, só falava inglês. E aí, era muito engraçado que o dia que ele ficava nervoso comigo, que ele começava a falar inglês, eu falava, tudo bem, então eu vou falar português com você. E ele falava, não fala português, eu não falo português. E aí eu brincava e falava assim, então fala inglês devagar, porque senão eu vou falar português rápido. Mas hoje, eu olho para tudo que ele me ensinou e, na verdade, ele só estava querendo me mostrar que não ia ser fácil, mas que era possível ser feito, né? E na área de vendas eu também tive muitos bons mentores que pegaram na minha mãe e falaram assim, não, você não precisa saber o processo, vamos passar um dia na rua que eu vou te ensinar, né? Não, vem cá que eu vou te mostrar, olha, esse aqui é o pulo do gato. E hoje eu tenho a honra de fazer isso, né, com essas pessoas que entram. Então, eu faço questão, assim, de explicar, de conversar, de saber da história da pessoa, de saber o sonho, né, o que ela quer realizar. Porque eu acho que essa pessoa que está ali sentadinha hoje, talvez seja a pessoa que está na minha cadeira amanhã, né? E eu quero que essa pessoa continue levando isso também para as próximas gerações. Muito legal. Flávia, falando um pouco de campo, você falou de campo, né? Uma das coisas de vendas, marketing, é a gente colocar a pele ali no dia a dia, né? Como que você tem se organizado para estar no campo, para ir beber da fonte? Como que é o seu dia a dia? Olha, eu adoro. Hoje eu trabalho na Mary Kay, né? Então a gente está focado ali em cosmético. Mas é uma área de vendas muito diferente, porque eu não vendo o produto, né? Mas eu incentivo e reconheço ou educo a pessoa que vai fazer isso, que é a revendedora. Então, o meu dia a dia hoje é participar muito de eventos onde eu tenho uma conexão muito grande com as revendedoras para poder ver um pouquinho, né, de o que é difícil, o que é fácil, o que está funcionando para elas. Ou até para falar assim, não, me fala o que você quer nos próximos 3 meses que nós vamos montar um planejamento juntos. E eu também tenho, né, com essa região aqui de São Paulo, um contato maior para poder ir nas reuniões que elas fazem, para poder ver como que elas estão falando do negócio, ligar para as pessoas e falar, olha, posso passar um dia com você e ir, né, fazer um dia para ver como que ela revende os produtos, como que ela fala com a cliente. Então, é muito gostoso, porque às vezes, quando a gente está no escritório, tudo é perfeito, né? Não tem plano que dá errado. Mas quando você vai para o campo e você começa a ver a pessoa fazer, você fala, peraí, vamos ajustar isso aqui? Né? Vamos fazer isso dessa forma? E eu já passei por processos muito interessantes de pensar assim, e se fosse o meu primeiro dia como uma revendedora de produtos? Como que eu gostaria de receber meu pedido? O que eu precisaria saber para fazer essa primeira venda? Então, às vezes, quando a gente se coloca no lugar,
não só a gente consegue fazer uma educação melhor, né? Mais apropriada, mas também você consegue sentir o que aquela pessoa gostaria de ganhar para você reconhecer a altura. Que legal. Você sabe que ouvindo você falar um pouco sobre esse mundo de cosméticos me remete à minha infância. Eu sou filho, né, de uma mulher que viveu muito, né, esse cotidiano, esse dia a dia, né, de incentivar as pessoas a se cuidarem, né, ou seja, de serem mulheres que realmente tenham um futuro brilhante. E são insights que eu fico muito aqui, curioso de saber, né? E vocês, na Mary Kay, têm algumas coisas muito diferentes. Uma delas é o carro rosa, que às vezes eu tô aqui em Campinas ou em São Paulo, eu vejo um carro rosa, eu já digo, opa, é Mary Kay, né? Como que foi isso, Flávia? Olha, o carro rosa é uma história muito linda. A fundadora da Mary Kay, a Mary Kay Ash, ela era uma mulher que ela veio também da venda direta, né, do mercado corporativo, mas ela sofria muita discriminação. Então, quando ela fundou a Mary Kay, ela fundou com esse propósito realmente de enriquecer a vida das mulheres, de empoderar mulheres em 1963, que era uma época que a mulher não era tão bem aceita, né, no mercado de trabalho. E aí, ela queria um carro, mas ela queria um carro que fosse o destaque, né? Assim, que todo mundo olhasse para ela e falasse, eu sei quem é a dona desse carro rosa. E aí, ela levou uma paleta de cosmético, foi numa concessionária e falou, eu quero um Cadillac dessa cor. E aí, saiu o Cadillac rosa. E ela virou a moça que dirigia o Cadillac cor-de-rosa. E aí, o que ela fez? Ela viu que isso virou um ícone para ela e ela premiou, mais ou menos em 1965, 67, as 5 melhores vendedoras do ano com o carro rosa. E essa tradição continua, né, até hoje. Então, até em Dallas, né, a gente fala que quem tem o carro rosa tem o Pink Cadillac. E aqui no Brasil a gente chama ele carinhosamente de carro rosa, né? E a gente continua dando hoje, né, esse carro. Hoje em dia a gente não entrega mais um carro rosa, mas alguns anos atrás a gente chegava mesmo na casa dessa diretora, né, que conquistou o carro, com um guincho, ou então na concessionária, e tinha laço, e tem vídeo, e na hora que você vê a história, eu como uma boa canceriana, né, já vi muita história e comecei a chorar junto, porque você participa dessa trajetória, né, junto com a pessoa que está ganhando esse troféu. Flávia, aqui a gente busca insights de carreiras, né? E nós temos aqui um público de jovens que assistem o nosso programa, ou também profissionais que já estão com uma carreira consolidada e que às vezes buscam insights, né? Sim, falando de carreira, você é um exemplo, né, de buscar a felicidade na profissão, independente da formação. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que possivelmente estejam ali pensativas, né? Assim, não estou tão feliz naquilo que eu estou fazendo, e você é uma pessoa que tem uma vivência muito bonita e dá para ver a felicidade que você tem, né, naquilo que você faz. Olha, eu acho que a nossa vida é muito curta para a gente fazer o que a gente não gosta, né? Então, se você não está feliz, busque o que te faz feliz. Eu acho que não importa qual é a profissão, né? Às vezes você vai estar numa área jurídica e você vai querer ir para uma área de gastronomia. Às vezes você vai falar assim, não, o meu problema é falta de tempo, eu quero mais flexibilidade. Eu acho que a gente tem que buscar o que a gente quer. E a gente só busca isso pensando assim, é uma transição. Às vezes não é uma coisa rápida, né? Porque o jovem tem o imediatismo, né? De falar assim, eu quero para amanhã. Às vezes não é uma coisa para amanhã, às vezes é uma coisa que vai ter que ser pensada, que vai ter que ser planejada, que você vai ter que se estruturar até financeiramente, né? Para falar assim, não, eu preciso juntar 5 salários para depois eu poder investir numa educação. Eu preciso juntar um pouquinho mais porque eu sei que eu vou ficar um período sem emprego. Mas eu acho que a gente não tem que ter medo, né? E a gente tem que buscar essas escolhas, mesmo que seja um passo para trás. Eu acho que na minha vida eu dei vários passos para trás para depois dar 5 para frente, né? Principalmente nessa transição de carreira. Então, no meu primeiro emprego eu estava muito bem, aí eu vim para São Paulo, eu dei um passo para trás, aí eu mudei de empresa, eu dei outro passo para trás, aí eu fui para a área de vendas, eu dei outro. Mas se não fossem esses passos para trás, talvez eu não estaria onde eu estivesse, né? Então é a gente pensar isso, assim, como que eu vou fazer essa transição? Quem que pode me ajudar? Será que é a própria empresa que eu estou hoje? Será que é eu buscar um mentor para poder me ajudar?
hoje a gente tem, né, uma coisa que não tinha no passado, que são muito coaches de carreira. Procura uma pessoa para você conversar. Quem sabe essa pessoa não vai te abrir portas, né? E vai te falar assim, não, vamos começar por um estágio novo? Vamos começar por uma faculdade nova? E eu acho que isso tudo é muito válido, né? Principalmente para quem está começando. E é muito prazeroso, né? Depois de uma carreira consolidada, poder ajudar um pouco mais as pessoas. É muito, assim, eu já tive pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, na área de TI, que eram pessoas do helpdesk, né? Então tinha aquele contato bem básico, bem técnico, né, para atendimento. E hoje são grandes gestores em empresas de tecnologia e que pediram muito a minha ajuda, né? Para poder, às vezes, dar uma indicação, para poder falar um pouco do trabalho. Eu já tive pessoas hoje que foram aprendizes, né, na área de vendas comigo, mas que quiseram ir para a área financeira, que quiseram ir para a área do turismo. Então, assim, coisas que são muito diferentes. Mas eu acho que se a pessoa está ali fazendo um bom trabalho, você tem boas referências para dar, né, para poder falar e para ajudar a abrir uma porta. Legal. Flávia, você como uma grande especialista em incentivo, né, e as pessoas querem realmente, né, serem incentivadas para poder crescer, para poder chegar lá. Quais são os principais aprendizados que você teve, assim, de como que a gente incentiva pessoas e as pessoas se engajam efetivamente? Gente, olha, incentivar eu acho que é comigo. É a gente pensar assim, todo mundo sempre tem muitas coisas boas. E eu acho que a pessoa cresce aprendendo com os erros, mas também enfatizando o que ela tem de melhor. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que é muito importante para os jovens hoje. Saber o que você faz bem, saber quais são as suas fortalezas, persistir, né? Porque hoje a gente vê muito assim, as pessoas desistem muito rápido. Então, se não deu certo a primeira vez, a pessoa já desistiu. E a gente precisa olhar para essas pessoas e falar assim, não, vem cá, vai dar certo. Olha, você é bom nisso, 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 nisso. Eu hoje trabalho com uma técnica muito interessante que a gente fala que é a técnica do sanduíche, quando a gente vai conversar com as pessoas. Então, a gente abre falando uma coisa positiva, no meio a gente coloca um ponto de melhoria e a gente fecha com uma coisa boa. E eu sou muito adepta, né, dessa técnica porque a gente cresce pelo positivo. Eu poderia, às vezes, pegar um jovem, entrar numa sala e falar um monte de coisas ruins que ele precisa melhorar, e a pessoa vai sair com a autoestima lá embaixo, vai sair achando que ele é nada e não vai conseguir. E aí, quando a gente faz o contrário, a gente enfatiza tudo de bom, a gente mostra para essa pessoa, né, que ela pode e que ela vai conseguir, e que se ela melhorar um pouquinho, e aí a gente dá um exemplo do que a pessoa tem que melhorar, isso ajuda muito, né? Então, é a gente olhar para os jovens hoje com mais carinho, olhar com mais cuidado, mostrar os caminhos para eles também. Flávia, uma carreira como a sua, né, onde você demonstra muita felicidade, está completamente realizada naquilo que você faz, nós precisamos estar cercados de pessoas que nos ajudaram e nos ajudam muito. E esse momento é o momento de agradecer pessoas, né? E quais são essas pessoas que são fundamentais para a história da Flávia Furtado? Eu acho que eu não seria nada se não fosse minha família, né? Eu acho que meu pai e minha mãe, com certeza, são as minhas fortalezas, né? São as pessoas que sempre acreditaram em mim. A minha mãe também é muito corajosa, como eu, e meu pai é o medroso da história, é o chorão. Então, a minha mãe falava, vai! E meu pai falava, ai, mas não vai! Mas será que vai dar certo? Mas, mesmo assim, eu acho que eles são as minhas fortalezas. São as pessoas que eu posso ligar dia e noite, né? Que eu posso ligar para comemorar uma vitória. A minha irmã, que está sempre do meu lado, né? E às vezes eu falo, ai, Ana, eu tô com medo. Ela fala, vai com medo mesmo. Então, acho que eu tenho muito a agradecer essas 3 pessoas. O meu marido, João, que é meu grande incentivador, que é aquela pessoa que, assim, cada vírgula boa que acontece, ele tá ali para comemorar comigo, né? Meus filhos, gente, ver a alegria dos meus filhos o dia que eu fui promovida, né? E a minha filha falava assim, mamãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô feliz. Então, acho que eu também devo um agradecimento. E aos meus avós maternos, né? Meu avô Júlio, minha avó Ivone, que hoje já não estão mais aqui, mas que foram pessoas que, assim, eles comemoraram cada vitória da minha vida. Então, eles aprenderam a usar a internet para poder falar comigo em São Paulo. E era muito bonitinho ver meu avô e minha avó passando perfume, achando que o cheiro ia passar. Então, eles falavam assim, não, vamos passar perfume para falar com a Flavinha.
mas é porque eles queriam comemorar comigo que foi uma semana boa, ou que deu certo, que minha apresentação foi boa, ou que o salário aumentou. Então, eu acho que essas pessoas são as pessoas mais importantes para mim hoje, ainda são meus alicerces, né? E BH continua sendo meu porto seguro, né? Eu acho que é aquele lugar que eu vou toda vez que eu preciso reenergizar, que eu preciso lembrar das minhas origens, né? Da onde que eu vim e também retomar um pouquinho do meu sotaque. Então, eu tenho muito a agradecer a essas pessoas. Flávia, que a sua jornada continue feliz dessa forma. Te desejo um futuro maravilhoso, porque eu sei que nós estamos ainda numa jornada, temos muita coisa para construir e que você continue com esse carinho e principalmente com esse olhar cuidadoso com as pessoas, né, com a nossa querida área de vendas, de incentivo, e foi um grande prazer partilhar esse momento junto com você. E o prazer foi meu, tirar esses minutinhos para poder falar da minha vivência, da minha carreira. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a vocês. Valeu.